Olá, tudo bem com você? Bom, esse vídeo é sobre este livro aqui, mas nós vamos alinhar nossas expectativas. Para que eu possa dar a minha opinião crítica a respeito dessa publicação, nós precisamos buscar argumentações do passado que vão não só sustentar o que eu vou conversar com vocês aqui, como também irão justificar a minha opinião. O que significa que sim, vai ser um vídeo longo. Então, se você veio só para saber se vale a pena comprar esse livro, se eu gostei, falar rapidinho dele, e não pretende assistir esse vídeo porque ele vai ficar longo, pode comprar. É um livro legal, tá? É um livro bonito, que se sustenta conforme a proposta dele, que é ser um livro estilo diário, estilo escrita de memórias, ou o que eles estão chamando na propaganda de escrita terapêutica. São 52 semanas, e para cada semana você tem uma ilustração, que é feita com colagem. Então, não sei nem se a gente pode chamar de ilustração. Deixa eu abrir numa aqui qualquer, só para vocês visualizarem. Ó, então esse é o padrão do livro todo, tá? Na folha da esquerda, nós temos uma colagem feita pela Mariana Valente, que quem não sabe é a neta da Clarice Lispector, é uma artista que trabalha com colagem. Então essa capa aqui também foi feita pela Mariana. Junto com a colagem, nós temos uma frase. E conforme alinhada a temática proposta pela frase, nós temos aqui um texto que foi feito pelos organizadores do livro, na verdade uma organizadora, daqui a pouco eu acho o nome dela para vocês, e então uma pergunta ou uma pergunta instrucional, para que você de alguma forma desenvolva o seu texto de escrita terapêutica a respeito daquele tema. Então, por exemplo, aqui nós temos a frase: há horas em que não se quer ter sentimentos. Nossa, coincidentemente abri, né? Sentir um pensamento é o título do livro. E aí a frase, né? A pergunta que vai, então, estimular você a escrever a sua parte terapêutica de memória, enfim, de escrita, qual foi o sentimento mais recente que você experienciou e por quê, tá? E aí tem um espacinho, então, para você fazer essa escrita. O livro, ele é todo assim, ele é de uma beleza singular. Eu achei curioso porque tem muito... Essa foto aqui é linda, né? Tem muitas frases do livro Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que é, inclusive, um dos meus preferidos, da Clarice. As folhas de guarda, inclusive, também são lindas. Enfim, ó, é um livro capa dura. É um trabalho artístico de uma potência incrível. Então, assim, é de um bom gosto e de uma beleza que merecem o nosso olhar, que merecem a nossa apreciação e o nosso elogio. E aí, para também ser objetiva para você que quer alinhar a expectativa aqui, quer que eu seja rápida na minha opinião, é com este livro que eu peço desculpas para Rocco. Quem me segue no Instagram sabe que eu tenho uma certa implicância com a editora Rocco em relação ao que ela faz com a Clarice Lispector. E aí depois que eu terminar de falar dele, eu vou então justificar isso para vocês e explicar por quê, qual é a origem dessa implicância. Então, quando eu vi a propaganda disso aqui, que chegou para mim num post patrocinado no Instagram, eu surtei. Eu falei, meu Deus, alguém para a editora Rocco, porque não vai dar certo. Eu até fiz uma brincadeira falando que o próximo livro que a editora Rocco vai fazer é aquele estilo de livro para colorir, sabe? Que estava na moda anos atrás, que tem até do Padre Marcelo Rossi, acho que tem da Ana Maria Braga, sabe? Enfim, eu até falei, eu brinquei e falei com o pessoal assim, gente, o próximo da Rocco, depois do de escrita terapêutica, vai ser o livro de colorida da Clarice Lispector. Dito isso, eu estava com muito rancor, e com muito rancor não, muito ranço no meu coração quando eu vi a propaganda, e a minha expectativa a respeito desse livro era zero. Ah, mas por que então que você comprou? Porque, se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, não me conhece, eu sou professora de literatura e estudei a vida inteira a obra da Clarice Lispector. E sou colecionadora de livros sobre Clarice, da Clarice, tradução, qualquer coisa que tenha Clarice no nome, eu tenho aqui comigo. Então, se você olhar aqui para trás, tá cheio de buraco, porque os livros estão nessa pilha. Eu peguei vários livros aqui atrás, ó, e estão aqui comigo. Mas essa prateleira todinha, estão vendo? Do início ao fim, e a de baixo, do início ao fim, ela é de livros escritos pela Clarice, traduzidos pela Clarice, ou pesquisas sobre Clarice. Inclusive, eu coleciono
o mesmo título nas diversas impressões que ele saiu das diversas editoras. Então, primeira edição, às vezes eu compro a mesma edição só por causa da mudança da capa, mesmo sendo da mesma editora. Então, assim, eu realmente, isso talvez seja a grande coleção que eu faço na minha vida, é livros relacionados a Clarice. Então, significa que tudo que a Rocco lança está sempre no meu radar. O problema é que, nos últimos anos, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa pilha gigantesca de livro que tá aqui, ó, não dá nem para mostrar, ela foi gerando esse meu ranço com algumas coisas que a Rocco tem feito. E isso foi acumulando de tal maneira que quando eu vi esse lançamento, eu falei, não é possível, vai ser mais uma galhofa, vai ser mais um absurdo, vai ser mais alguma coisa que a Rocco vai fazer e que não vai ser legal. Daqui a pouco eu explico por quê, falando desses livros aqui, tá? Mas voltando então para você que só quer a resenha sobre esse nada mais, quando ele chega então às minhas mãos, e eu comprei em pré-venda na Amazon e ele não chegou até hoje, eu achei por acaso numa livraria física da minha cidade, ele tá saindo a R$ 69,90 na livraria física, na Amazon eu paguei um pouquinho mais barato. Quando ele chega então às minhas mãos e quando eu abro, eu fico surpresa de todas as formas positivas que vocês podem imaginar com o conteúdo dele. No sentido visual, principalmente, mas achei muito digno e achei muito limpo a maneira como essas frases da Clarice são utilizadas. Porque, assim, uma das coisas que tem me incomodado muito, e eu estudo Clarice Lispector desde 1999, mas eu sou leitora dela desde 1995, 94, tá? Ou seja, eu sou anterior ao fenômeno Clarice Lispector no ambiente digital. Dito isso, é importante que você saiba que, como boa virginiana colérica, eu sou uma pessoa muito ciumenta. Então, quando Clarice cai nas garras da internet, ou quando ela cai nas graças da internet, eu tenho um pouco de ciúmes. Confesso, sou ciumenta com Clarice. Eu nunca fui ciumenta em nenhum relacionamento amoroso meu, mas eu sou com Clarice Lispector, tá? Quando ela cai nas graças da internet, a maneira como isso acontece, com as frases sendo utilizadas fora de contexto, às vezes até interpretadas de uma maneira que, se você interpreta dentro da obra, fica diferente. Então, as coisas erradas que vão sendo faladas sobre ela. Então, as fotos, por exemplo, você encontrar pessoas identificando uma foto sendo de Clarice Lispector, quando, na verdade, a foto é da atriz que fez Clarice Lispector no teatro, né? Como a Beth Goulart ou a Rita Eumor, eu acho, Eumor. Vou ter que beber água. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa falando que gosta de Clarice, que ama Clarice, mas mete uma foto dessa, aquilo me dá um pouco de gastura, né? Porque você pensa, pô, você gosta, mas não tá conseguindo identificar que a foto não é dela. Ou uma pessoa que usa uma frase dela fora do contexto do livro e interpreta de uma forma completamente diferente. Frases que acabam caindo em domínio público no sentido de interpretação mesmo, né? Não no domínio público gratuitamente falando, enfim. Frases que acabam caindo no gosto do público, como ela não acreditava em anjos, como é que é? Ela acreditava em anjos, por acreditar eles existiam, por exemplo, que é retirada de A Hora da Estrela, e que ali na Hora da Estrela tem uma outra interpretação, ou ainda da Hora da Estrela, que eu acho que é a que mais sofre com essas frases fora de contexto, não esquecer que é Tempo de Morangos, e também sendo utilizada de outra forma. Enfim, né? Eu poderia passar aqui um tempão falando sobre isso. No meu Instagram tem posts sobre esse assunto, caso te interesse, tentando, de alguma forma, desmistificar ou corrigir essas questões que a gente vê relacionadas a Clarice de forma muito errada. Ou aproveitamento não muito correto ou não muito legal das coisas ligadas a ela, como o recente livro lançado pela Dark Side, que está aqui, ó, esse aqui, que é o Jardim Onírico, de Clarice Lispector. Então, assim, sim, eu tendo a me incomodar com esse tipo de coisa, não só por ser uma ciumenta, mas por ser uma pesquisadora da autora, né? E por, claro, ter esse olhar de conseguir enxergar o que tá legal, o que não tá legal, o que tá certo e o que tá errado. Dito isso, quando eu vejo que isso aqui vai sair, eu dou uma surtadinha e falo, vai vir outra porcaria, né? Virar outra porcaria. Vamos lá, Clarice carregando essa editora nas costas, né? E fazendo dinheiro nessa editora. Mas, de fato,
volto então para a questão que eu havia comentado, que eu acho muito digna a maneira como essas frases são utilizadas. Acho legal o cuidado de colocar de qual obra elas originam. Senti falta, talvez até no final do livro, a Rocco poderia ter feito isso, em colocar a página, colocar uma referência mesmo, já que são citações. Eu sei que isso aqui não é um texto acadêmico, isso aqui, né, eu não sei nem qual que é a ficha catalográfica dele, deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês vão acabar achando que eu sou uma pessoa tarada em ficha catalográfica, né? Porque eu tô sempre falando de ficha catalográfica de livro, mas é aqui que o pacto se estabelece. Nossa, essa foto é linda, olha isso. Mas é na ficha catalográfica que o pacto se estabelece. Ó, dessa daqui está como literatura brasileira, Clarice Lispector, citações, Clarice Lispector, crítica e interpretação. Eu tenho problema com esse crítica e interpretação, porque eu queria entender por que algumas editoras estão usando isso. Mas enfim, não vem ao caso. A questão toda, quem é a pessoa que faz a organização é a Bruna Ramos da Fonte, e quem faz a concepção e edição é a Ana Lima. E a ilustração, como eu já comentei com vocês, é a Mariana Valente. Então, assim, nesse ponto aqui, acho que a maneira como essas citações foram utilizadas me soa até um pouquinho mais digna, né? Mais correta. Mas, para além disso, então, você ter um livro com as citações da Clarice, citações gostosas, impactantes, potentes, e com esse trabalho gráfico, da maneira como ele veio aqui, tão delicado e tão potente, como eu já falei, isso já é um grande diferencial para esse livro, que serve, que eu vejo muito como um livro presente. Sabe aquele presente que você quer dar para uma pessoa muito querida? Agora no Natal vai ser o melhor momento para isso, né? Uma pessoa que gosta de Clarice, uma pessoa que gosta de literatura, uma pessoa que gosta de escrever. Você ter isso aqui é uma joia, uma joia. As ilustrações feitas pela Mariana Valente, talvez eu até seja suspeita para falar, porque sou apaixonada por ela. Inclusive, quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Foi atacada pelo quadro. Esse quadro aqui que eu fiz, aqui, o fundo é um papel meu, tá? Mas essa imagem que tá aqui, ó, deixa eu tentar tirar, pronto. É uma colagem, né? É a cópia, né? Vendida pela Mariana Valente, eu comprei diretamente com ela, tá aqui a assinatura dela, ó. Mas ela faz, é o print da colagem original, né? Então, que ela disponibilizou para vender. A Mariana tem um perfil no Instagram, vou deixar o endereço dele aqui para vocês, e ela vende colagens. Ela é artista de colagens e ela também vende kits de colagens. E aí eu comprei esse que ela fez temático sobre Clarice, tá? Tem coisa pra caramba, mas não é o caso aqui. Eu vou deixar o link, você vai lá ver no perfil original dela. Então, talvez eu esteja sendo mais suspeita para falar deste livro aqui, exatamente porque as colagens todas que sustentam as ilustrações de absolutamente toda a identidade visual dele são criação da Mariana, né? Essa beleza feita pela Mariana, que é uma artista que hoje em dia talvez seja a que mais me chama atenção, a que eu mais gosto, e enfim. Meu sonho é ter uma colagem original dela mesmo, assim, né? Eu tenho os prints, mas meu sonho é ter uma colagem original. E, enfim, acho que ela, nesse ponto, é importante dizer, eu chego a Mariana por causa da Clarice, obviamente, né? Com toda aquela aura de caramba, é a neta da Clarice. Mas eu fico na Mariana por causa da Mariana, porque ela consegue criar uma identidade por ela ser uma artista que se sustenta e que mantém os apreciadores dela, pelo menos eu falo disso em relação a mim, pelo estilo, pela identidade, pelo visual e pelo dom que ela tem, né? Pelo dom que ela tem. Então, assim, hoje eu fico na Mariana e me torno uma consumidora das coisas que ela faz, e isso aqui entra nelas, porque sou uma apreciadora do trabalho dela, para além do fato agora dela ser a neta da Clarice Lispector. Acho legal que ela transcende esse título que talvez seja difícil de carregar, né? Imagina você ter uma sombra de uma pessoa como a Clarice aí no entorno. E aí, nesse ponto, eu acho legal o que a Rocco fez, né? A Rocco atrelar esses lançamentos, né? E eu vou mostrar aqui todos os outros, porque eu ainda não cheguei nessa parte.
ao nome da Mariana para que ela consiga explorar a identidade visual dessas obras, como ela tem feito com os livros infantis, que eu sei que tem participação da Mariana também. Eu acho isso lindo, eu acho isso muito legal, porque é uma união aí, né, do passado da Clarice com uma nova geração, que é a neta dela, mas que também é uma artista, né, e que então você tá vendendo uma obra com um acréscimo para além da obra em si. Então aqui eu não tenho só as citações de Clarice esparsas, mas eu tenho um trabalho visual e artístico junto, paralelo a isso, e que aí vai fazer então com que esse livro tenha um valor muito maior, né? Então, nesse ponto, peço desculpas a Rocco. De fato, quando eu crio o ranço e já falo, ah, meu Deus, é porque eu não tinha visto, lógico, é tudo num tom de brincadeira, mas neste momento preciso, né, dobrar o corpo e fazer reverência a essa publicação e dizer que sim, ela vale a pena. Se você estava pensando em comprar, manda ver, porque isso aqui é uma joia, isso aqui é um presente, e isso aqui é muito lindo. Eu não pretendo escrever, não. Para mim, eu vejo muito mais como um livro de arte, não tenho pretensão nenhuma de escrever nele, até porque isso não é uma coisa que eu gosto de fazer, escrita terapêutica, enfim. Sei lá, acho que já estou velha para esse tipo de comando aqui, mas fiquei muito feliz em ter esta publicação aqui e nota 10 para ela. E aí, então, acho que para você que queria só a opinião sobre esse livro, tá aqui, né? Não estou mandando você embora do vídeo, pelo contrário, se você ficar até o final, vou ficar muito feliz, porque você vai ver agora uma outra discussão que sustenta, que justifica por que eu tinha esse ranço e que sustenta e que justifica porque que para esse livro eu tiro meu chapéu, parabenizo a editora e considero uma obra muito bonita, né? E que vale a pena comprar. Porque eu tenho aqui uma bagagem de coisas da Rocco lançadas ao longo dos últimos anos que talvez não sejam tão interessantes assim, que já davam um certo sinal do que viria pela frente. Esse livro aqui é o Clarice Aprendendo a Viver Imagens, e aí essa expressão Aprendendo a Viver, a Rocco já utilizou ela de tantas formas, assim, abusivas. Ele é de 2005. E aí o que nós temos? Nós temos a citação da Clarice. E uma coisa interessante que eu quero que vocês vejam é isso aqui, ó. Aqui você tem a citação, entre aspas, o nome da autora e o livro de onde ela foi tirada. Estão vendo? Gente, isso é tão importante, sabe? Esse livro não teve esse cuidado. Olha aqui. Você tem simplesmente a frase perdida. E ele todinho é assim, tá? É a frase e a foto. A frase e a foto. Você não sabe de onde essa frase saiu, de qual livro ela saiu, né? Então, a qualidade visual, não, sabe? Eu acho que eles não tiveram preocupação nenhuma em fazer gente, em colocar umas fotos com visualmente com uma boa... Deixa eu mostrar essa daqui, né? Eles não tiveram preocupação em colocar as fotos com uma boa... Tá vendo? Olha isso. Elas... Enfim, não teve capricho nesse livro aqui, tá? Ele é organizado pela Teresa Monteiro, que é uma pesquisadora da Clarice que eu admiro pra caramba. Muito, muito mesmo. E mais quem? Deixa eu ver aqui. A edição de fotografia do Luiz Ferreira. Essas fotos, elas hoje em dia tem quase todas na internet, né? Raríssimas aqui são raras. Olha aqui, gente, parece que a pessoa copiou do Word, colou aqui do lado, meteu a frasezinha e pronto, estão vendo? Eu não gosto. Então, assim, quando você pega isso aqui, você fala, parabéns, Rocco, agora você teve o cuidado de, né, lançar um negócio bem feito, bem pensado. Não copiou, colou e meteu aí no arquivo e imprimiu com uma capa dura. E sai numa época que tá muito na moda esses livrinhos de capa dura com fotos de animais. Vocês lembram disso? É 2005, né? Então saía foto de um animal e uma frasezinha de um lado. Aí tinha livro do cachorro, tinha livro do leão. Foi uma fase do mercado editorial aí. Muitos livros estrangeiros, a Rocco vai e vai nessa onda, surfa nessa onda. Essas fotos estão em melhor resolução na fotobiografia publicada pela Nádia Batella Gottlieb, que eu não vou pegar agora, que eu tô com muita preguiça de fazer isso, mas ela está aqui embaixo, ó, peraí. É porque eu esqueci de mostrar para vocês. Não.
Eu tenho problema, vocês já notaram que eu tenho problema? Ó, tá vendo aqui? Aqui também é tudo sobre Clarice, tá? Um desses livros aqui é a fotobiografia publicada pela Nádia Batella Gottlieb, que também é uma grande pesquisadora da Clarice, e que vai reunir essas fotos no livro dela, e lá elas estão em excelente resolução. Mas o grande pecado desse livro aqui para mim não é nem a foto, porque são fotos antigas, né? É mais difícil você ter uma boa resolução delas, enfim, apesar das tecnologias estarem bem avançadas. Mas é o fato de você ter aí as frases sem nenhum tipo de referência de qual livro elas foram retiradas. Cuidado esse que o Sentir um Pensamento tem, e que eu acho isso muito bom. E aí, o Clarice, o Aprendendo a Viver, ele continua sendo explorado pela Rocco em demasia e vira bagunça, né? Acho que a gente tem que falar para a Rocco assim, tá pensando que Clarice é bagunça? Quando ela vai, sai com esse aqui também. Aprendendo a Viver. Esse aqui sai em 2004, é até anterior àquele ali. E aí, o que a Rocco faz? Ah, gente, ela faz uma seleção. Quem é a pessoa que vai editar esse livro aqui? Nem fala. É assinado como o editor. Mas a gente não sabe nem quem é, né? Preparação de originais Pedro Carpe Vasques. Será que é ele que é o editor? Acredito que sim. O que ele vai fazer aqui? Uma seleção de crônicas do livro A Descoberta do Mundo, ou de todas as crônicas da Clarice, né? Ele pega algumas crônicas do Todas as Crônicas e publica aqui. Gente, não faz sentido. Se já existe Todas as Crônicas, mas aqui o lance autoajuda, né? Vamos colocar um título autoajuda e vender, Aprendendo a Viver. Aí a pessoa que vai... Uma coisa que me incomoda, né? Que aí, nesse caso aqui, talvez menos, porque você tem embaixo, ó, frases e reflexões para as 52 semanas do ano. A pessoa vai na livraria e compra o livro da Clarice achando que foi escrito pela Clarice, né? Aí, qual que é o teu livro preferido da Clarice? Ai, eu adoro o livro que ela escreveu chamado Aprendendo a Viver. Não, ela não escreveu esse livro, sabe? Então, é uma coisa que tem me incomodado muito aí com algumas questões. E aí, nesse sentido, a gente tem também esse problema que aparece aqui, ó. O tempo e as palavras. Estão vendo? Outra, esse ainda tem umas explicações um pouquinho melhores, como Curadoria de Roberto Correia dos Santos, né? Mas, de novo, você tem trechos de livros, trechos de crônicas, trechos de contos, tirados do contexto original, trechos de cartas, com essas frases que estão ligadas à temática do tempo. Aí a mesma coisa aqui, trechos de crônicas, romances, cartas. Então, você tira do original no qual a obra, né, da onde aquela frase pertence, e eu acho isso aqui meio Jack o Estripador, sabe? Aqui, ó, por exemplo, A Hora da Estrela, tá vendo? Pô, A Hora da Estrela é um romance, né? Aí o que acontece aqui? Você tem frases retiradas da Hora da Estrela. Ou seja, é como se eu pegasse meu livro A Hora da Estrela, todas as marcações que eu fiz de frases de efeito que eu achei interessantes, e colocar isso aqui para vocês. Eu não acho que faz sentido. Não acho mesmo. Porque aí a pessoa vai ler isso aqui e qual que é a finalidade? Uma pessoa que lê essas frases completamente fora do contexto, qual que é o diálogo que ela vai estabelecer? Ela vai falar, nossa, eu li A Hora da Estrela da Clarice e adorei. Mas você leu A Hora da Estrela? Não leu, você leu umas frases que alguém marcou, né? Enfim. As ilustrações deles são da Mariana, mas é só da capa, tá? Da neta da Clarice. Mas enfim, esses dois livros aqui, eles estão aqui. É a mesma coisa, tá? Acho que eles lançaram em 2020 esse. Lançaram em 2021. Então eles pegam esses dois aqui, que inclusive tem a capa da Mariana Valente, que é a neta da Clarice. É legal que você vê uma mudança significativa do estilo dela de antes para agora, né? Embora antes também fosse igualmente lindo, mas eu gosto mais de agora. Esses são de 2014. Aí o que a Rocco faz? Em 2021, pega esses dois, junta e lança esse daqui. Que é a mesma coisa, tá? Acho que ele não tem ilustração nenhuma. Ele vinha só quando você comprava com esse card, que também é a ilustração da Mariana Valente. Ó, tá vendo? Vinha com os cards aqui. Bom, eu acho que a Rocco foi ensaiando, né? Fazer o Sentir um Pensamento com essa participação bem mais significativa da Mariana e bem melhor. Bom, e aí
não paro por aí, tá? Ainda tem mais problemas aqui, ó. Clarice na cabeceira. Vocês já viram isso daqui? Não, mentira, antes disso. Também outro problema, olha aqui. Clarice, Crônicas para Jovens, de Rio de Janeiro e seus personagens, e de Escrita e Vida. Mesma coisa, tá? Eles vão lá na Descoberta do Mundo e pegam umas crônicazinhas que tem na Descoberta do Mundo, que é o livro de crônicas dela, né? E lançam voltado para jovens com temáticas que eles acreditam. No caso das crônicas, você não tem nem... Elas nem saem do contexto, porque crônica é um texto isolado, e, né, a Clarice publicou nos jornais da época, no Jornal do Brasil, né, da década de 66 a 73, se eu não me engano. E aí, cada crônica vai ter uma temática, ok, vai lá, mas... Não sei, nunca vi sentido nisso aqui também não, tá? Mas talvez, vão dar para um adolescentezinho, e aí pode ser que ele goste de Clarice? Pode, mas a Clarice na crônica não tem nada a ver com Clarice no romance. Então, que Clarice que esse adolescente vai conhecer aqui? Não sei também, né? Posso estar virando uma chata nessas minhas reclamações. E aí, por último, não menos importante, a Rocco faz de novo. Nesse caso aqui, até um pouquinho melhor. É o Clarice na cabeceira. O que é o Clarice na cabeceira? Eles convidam personalidades várias. Então, você tem aqui a Nádia, que eu já comentei, que é uma estudiosa da Clarice. Você tem o Silviano Santiago, o Canão Ferraz, Ferreira Goulart, Caetano Veloso, Lícia Manzo, Aparecida Maria Nunes, que são estudiosos da Clarice, né? Marília Pera. Aqui você tem Malu Mader, Maria Bethânia, Marina Colasanti, que é uma amiga da Clarice, Rubem Fonseca, Carla Carmurati, Beth Goulart. E eles vão apresentar aqui as crônicas preferidas deles, no caso, e aqui trechos de livros e contos, tá? E aqui trechos de... e aqui contos. Então você tem uma apresentação de uma página e o conto em seguida, né, apresentado então por uma dessas pessoas. Que eu também acho assim uma coisa meio, né, Jack o Estripador novamente. Depois você tem um pior ainda, que é o dos romances. Porque aí, ali você ainda tem o conto originalmente, né? Você tem o conto na íntegra. E aí você vai ter, então, uma apresentação do José Castelo e aí depois trechos dos livros, que também não faz sentido nenhum. Me interessa a apresentação do José Castelo, mas por que o trecho? O que a pessoa vai fazer com esse trecho? Entendem? Também não vejo muito sentido ali, não. E aí, ainda tem o Clarice na cabeceira jornalismo, tá? Que é... apresentado por, deixa eu ver quem, que aí são as crônicas femininas, pela Aparecida Maria Nunes, que é uma estudiosa da Clarice, que inclusive uma das que participam dessa coleta dos textos publicados nos jornais e tal. E aí a mesma coisa, ela vai pegar algumas crônicas, alguns contos, algumas páginas femininas, né, alguns dessas colunas dos jornais que a Clarice publica falando de mulher, quer dizer, de novo, Jack o Estripador. E aí, como se não bastasse, quando eu digo pra vocês, né? Quando eu digo pra vocês do ranço que eu tenho com a Rocco, ele vem muito desses anos todos, né? Essa coleção Clarice na cabeceira, ela é publicada em anos diferentes, tá? Esse aqui é de 2012, inclusive, eles vêm num box. Aí depois eles vão lançar o jornalismo, que não cabe no box. Então, vocês entendem uma coisa que me incomoda pra caramba? É que não há uma coesão, é meio bagunçado. Ó, aí você tem o box com o crônicas, romances e contos, mas aí depois você tem um livro que não cabe no box, que foi lançado depois, que é o do jornalismo. E aí, já que eu tô falando da falta de continuidade, vou continuar falando da falta de continuidade. Olha, a Rocco sai com essa edição linda, com capa de tecido, soft touch, bonitona, com um texto de apresentação, no caso aqui, o melhor de apresentação, não, um pós-fácil da Nádia Batella Gottlieb, uma edição bonita e tal. Aí ela vai e lança o Aprendendo a Viver, que não foi escrito pela Clarice, mas foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês, que é uma coleção chamada Clarice Essencial, que na verdade acho que só tem 3. Eu não tenho um deles, eu nem sei mais qual que é, mas já nem é tão fácil de achar. Quer dizer, eles começam a coleção e param, mas eles também já tinham feito... Esse aqui data de 2021. Só que antes, eles já tinham feito essa coleção aqui, ó, que também não saiu com todos os livros. Foi feito pela Cultura e pela FINAC, inclusive era vendido só lá, que eu acho lindo. Eu acho trabalho, eu gosto do miolo,
Eu gosto da capa, eu gosto dessa coisa diferente da capa. E ele é de 2017. Você só achava na Cultura e na FNAC. Que também não teve mais. Eu não sei quantos que saíram. Até hoje eu não consegui reunir. E eles também fizeram isso com esse aqui, uma edição comemorativa de 50 anos do Paixão Segundo GH, que também segue muito o padrão daquele ali, mas é outro. Esse é de 2014. Mas também não tem nenhum texto. Não acaba, gente. Mas eles também estão fazendo essa daqui, que eu não sei se vai ter continuidade ou não, porque, inclusive, não sei se vocês estão notando, mas os livros meio que se repetem. E essa edição aqui é maravilhosa, tá? Porque essa daqui, ela é com manuscritos, com texto crítico, comentada. Essa aqui é de tirar o chapéu, essa aqui é maravilhosa. Mas, de novo, cadê a continuidade dela? Olha isso, todos eles têm essa jacket, que é meio transparente. E aí essa capa com o facsímile, né, da Clarice. Essa daqui é assim, esse livro é lindo demais, é um dos que eu acho que vale investimento. Mas a pergunta que fica é, a Rocco vai lançar todos? Ou ela vai parar também aqui e começar uma outra coleção com outra capa, com os mesmos livros? Né? Não preciso abrir essa daqui não, mas tem o Água Viva também. Então, quando eu falo que a Rocco bagunça e meio que excede nessas coisas que ela faz ligadas e explorando o nome da Clarice, é quando eu vejo isso aqui, que não existe uma coerência, que não existe uma continuidade. A sensação que eu tenho é que sequer existe um respeito a respeito da obra dela, né? Ó, uma outra coisa recente, que essa daqui, eu vi que teve muita gente que ficou revoltada, esse é o Todas as Cartas, né? Que antes a gente só tinha o Minhas Queridas, que eram as cartas da Clarice para as irmãs, que a Rocco tinha lançado muitos anos atrás, e anterior a gente tinha o Cartas Perto do Coração, que foi publicada pelo Fernando Sabino, com as cartas dele para Clarice e vice-versa. A Rocco consegue, então, reunir tudo isso e colocar nesse aqui. E aí, esse ano, ela me lança esse aqui, que é o Todas as Cartas, edição ampliada. Estão vendo? Eu nem tirei de saco. E aí até olhei na época que eu vi na livraria, eu pensei, nossa, deve ter muito mais carta, porque olha a diferença de tamanho. Corri para comprar, porque eu pensei, caramba, que legal, vamos ver o que tem de novo, que é bem grande assim. É bem diferente o tamanho, tá vendo? Olha isso. Ai, peraí. E, gente, tem, sei lá, 3 cartas a mais. Eu me sinto explorada. Como amante de Clarice, eu vejo um negócio desse e me sinto explorada. Então, quando eu falo que eu preciso justificar a resenha que eu vou fazer sobre o sentir um pensamento e, a princípio, o ranço que eu tenho quando eu vejo esse livro, ele se baseia muito nessa experiência toda que eu mostrei para vocês, né? Dessa coisa meio estripador que a Rocco faz com a Clarice, Jack estripador, que a Rocco faz com a obra da Clarice, com, né, o legado dela e tal. Que fica essa sensação de que não tem cuidado, tem pressa para ganhar dinheiro. Porque se você tem cuidado, o que você faz? Você dá continuidade. Né? Não, vamos lançar então a coleção toda com essa capa. Tudo bem, chama Clarice Essencial, significa que são os mais importantes da Clarice? Talvez, mas Aprendendo a Viver nem foi escrito por ela. Então, assim, não existe uma coerência, não existe uma continuidade, não existe... Arrisco dizer, mas é a minha opinião, se quer um respeito. Mas, dito isso, volto aqui, disso tudo que eu mostrei, que são os que me incomodam, esse que salva. E salva com um louvor, porque esse aqui se justifica, entendem? Eu não tô me sentindo enganada com mais uma coisa usando o nome da Clarice. Não, é uma coisa bonita, que tem um significado, né? Que tem uma... Ó, tô conseguindo mostrar tudo para vocês. Que tem uma justificativa de existência, que tem uma beleza e que tem uma história, né? Tem uma história aqui por trás. E é interativo de alguma forma. Livros interativos, inclusive, ainda estão na moda. Mas só para fechar essa discussão, porque você pode pensar assim, você é chata, deixa a editora publicando tudo e tal, você é ciumenta, você já falou, você é colérica, né? São autodiagnósticos, tá, gente? Mas virginiana não. Até onde a obra de um autor ganha com isso tudo que eu mostrei para vocês aqui? E até onde ele perde? Até onde um leitor que chega num livro como esse
chega de fato em Clarice e Clarice ganha com esse leitor, ou só quem ganha é a editora? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, que a gente tem que pensar junto sobre ela. Não tenho resposta, tá? Tenho achismos, baseados em muitos anos aí, comprando todos esses livros. Mas é uma questão aí a se pensar. Porque, assim, a questão é óbvio que a Rocco quer ganhar dinheiro com a Clarice. Eu espero que ganhe, né? Espero que enfim, né? Quero que as editoras ganhem dinheiro. Quero que as editoras cresçam e quero que elas tragam pra gente cada vez mais coisas de qualidade. A questão que fica, que talvez aí seja onde eu tenho uma resposta para esta grande pergunta, é tão difícil que você tente lançar algo com um pouco mais de entrega e qualidade naquilo que está sendo lançado, como esse que eu mostrei. O Sentir um Pensamento, ele se sustenta. Os outros, todos que eu mostrei, não. Né? Quer dizer, aqui, o que nós temos aqui? Não temos nada. Esse aqui nós temos, isso aqui é um lançamento de peso. Porque ele tem um estudo crítico, ele tem um facsímile, ele não é só uma edição bonitinha que não tem continuidade, que ela vai lançando, vamos ver se dá certo isso aqui. Essa é a sensação que eu tenho. Dos muitos livros que eu mostrei aqui para vocês, a sensação real que eu tenho no caso de alguns deles, como esse Clarice Essencial, por exemplo, é que assim, vamos ganhar um dinheirinho com a Clarice. Antigamente, existe uma máxima dentro da comunicação, isso aqui vamos ganhar um dinheirinho, bota aqui tecido, a galera compra. Agora não vamos continuar não deu certo não, vou parar. Uma máxima que a galera da comunicação, né, do jornalismo falava é que assim, quando a revista Veja estava com a queda de vendagem grande, né, estava baixa a vendagem, eles colocavam Jesus na capa. Bota Jesus na capa que volta a vender. Então a sensação que eu tenho com a Rocco nessas horas é meio isso, assim, sabe? Tá entrando pouco dinheiro, vamos vender Harry Potter ou vamos vender Clarice. Bota alguma coisa deles aí no mercado pra gente ganhar dinheiro, entendem? É aí que me incomoda um pouco, porque para nós que somos leitores, pesquisadores, e acredito que pro legado da autora, fica muito a desejar, né? Fica muito aí a desejar quando não existe um significado por trás do que está sendo lançado, né? Eu mostrei aqui para vocês exemplos de obras que se sustentam nesses lançamentos e exemplos daquelas que não se sustentam. Aí agora, qual é a sua opinião? Você constrói aí, tá bom? Vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo não tenha ficado, de certa forma, prolixo. Me digam aí nos comentários o que vocês acham, se vocês já tinham se atentado para essas questões todas a respeito desses livros todos que eu mostrei aqui. Eu teria mais exemplos para pegar ali, mas, né, chega, eu já me enrolei mostrando esses daqui, imagina se eu tivesse pego mais. Como, por exemplo, esse box, ó, que a princípio sai com os livros avulsos, inclusive eu os tenho aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui são os mesmos que estão aqui. Depois eles vão e lançam box. Então, assim, não existe uma coesão, não existe uma continuidade, como eu já falei 30 vezes, né? E é por isso que eu criei esse ranço. Mas, a despeito do meu ranço justificado ao longo dos últimos 15 anos, temos aqui algo que vale a pena. Me contem aí nos comentários se vocês já conheciam esses livros todos, se vocês têm algo aí a acrescentar a respeito dessa questão, se vocês acham que não tem problema nenhum, que se lance Clarice, e que a Rocco continue explorando aí todas as suas facetas e não facetas. E se você viu, o que você achou dessa belezinha? Porque isso aqui vale a pena. Ainda tem fitilho, esqueci de falar, ó, tá vendo? Obrigada aí por ter assistido esse vídeo e até o próximo.